Dando continuidade, página 58, servo rejeitado, tome a sua cruz e siga-me, Marcos 8:34. A cruz de Cristo é símbolo de sofrimento, morte, Atos 10:39, vergonha, Hebreus 12:2, zombaria, Mateus 27:39, rejeição, 1 Pedro 2:4, e renúncia pessoal, Mateus 16:24. Tome a sua cruz e siga-me. A cruz, todos nós sabemos que ela era usada na época como um castigo por mais severos crimes cometidos contra o Império Romano. E Jesus foi submetido a ela para que ele fosse o Cordeiro Imaculado, aquele que pagasse pelo preço pelos nossos pecados, né? Então, tamanho castigo para que representar assim de forma o tamanho do pecado do homem, do mundo, né? Se envergonhar de mim e das minhas palavras, Marcos 8:38, Jesus considera o mundo e a sociedade em que vivemos como geração adúltera e pecadora. Será que ele estava enganado? Todos os que procuram popularidade ou boa aceitação nessa geração má, ao invés de seguirem a Cristo e seus padrões de justiça, serão rejeitados por ele na sua vinda. Tudo é possível ao que crê, Marcos 9:13, oração e jejum. Onde há pouca fé, há pouca oração e jejum. Onde há pouca oração e jejum, resultante da dedicação genuína a Deus e a sua palavra, há abundância de fé. Como uma criança, receber o reino de Deus como uma criança significa recebê-lo de maneira tão singela, humilde, confiante e sincera, que nos voltamos contra o pecado e aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Receba 100 vezes tanto, Marcos 10:30. As recompensas prometidas neste versículo não devem ser entendidas literalmente. Pelo contrário, as bênçãos e alegrias inerentes nos relacionamentos citados aqui serão experimentadas pelo discípulo genuíno, que nega a si mesmo por amor a Cristo. Bendito o que vem. A multidão presumida que o Messias restauraria Israel como nação e governaria politicamente as nações. Jesus deixa claro que a casa de Deus existia para ser casa de oração. Ela não deve ser profanada como meio de autopromoção social, lucro financeiro, diversão ou show artístico. Amados irmãos, nós vemos hoje um desvio da função, né, a qual a igreja foi instituída. Creio eu que essa situação de pandemias, igrejas fechadas, vai levar a toda a direção a um renovo do propósito. Nós temos feito festas para a própria igreja. Nós não vemos nenhuma alma se render a Cristo Jesus nas festas, porque todos ali dentro são crentes. Nós fazemos festas e convidamos outras igrejas. Por que não convidar a comunidade local, onde ali veremos o agir, o mover do Senhor, né? E assim, nós temos feito isso. A busca pelo lucro financeiro, muitas igrejas tentando inovar, colocando shows, se gasta muito com pregadores famosos, e a palavra mesmo que é a mais importante tem sido vazia, né? Parábola dos lavradores malvados, cabeça da esquina, nem casarão, devorarão as casas das viúvas, enfim. São temas aqui onde vai abordando cada capítulo do livro de Marcos. Peço aos irmãos que leiam, né, para que entendam cada passagem
E essa passagem ela termina com o servo exaltado, Marcos 16, do 1 ao 20. Então eu faço aqui uma menção da leitura para podermos então encerrarmos. Deixa eu voltar aqui na minha Bíblia, Marcos 16, que é o final do seu capítulo, do seu livro, é o capítulo final, do 1 ao 20, né? Começa assim: passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Nós vemos aqui então a passagem do momento onde Jesus ressuscita, não é mesmo? E as mulheres vão até o sepulcro e, chegando lá, a pedra havia sido removida, não é mesmo? A nossa apostila vem retratada e termina assim a passagem: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o servo e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Depois que o servo deu a vida em resgate por muitos, ressuscitou dos mortos. Lemos outra vez a grande comissão, também registrada em Mateus 28, 19 e 20. Compare as duas. Não ouvimos em Marcos um rei dizer: todo poder é dado no céu e na terra, como em Mateus, mas vemos em Marcos, pelas palavras de Jesus, que os discípulos deverão tomar o seu lugar e ele servirá neles e através deles. Ele ainda o obreiro, embora ressurreto. Amém. Finalmente ele é recebido no céu e para sentar-se à destra de Deus. Marcos 16, 19. Aquele que assumiu a forma de servo é agora exaltado. Filipenses 2, 7, 9. Ele está em lugar de glória, intercedendo sempre por nós, é o nosso advogado. O Evangelho de Marcos, ele vem nos retratar o ministério de Jesus em ação. Ele vem retratar o ministério de Jesus na prática. E então eu encerro aqui esse estudo com a seguinte pergunta: nós temos praticado o Evangelho de Jesus? Nós temos dado dinamismo à palavra? Eu acho que não. As igrejas, elas têm estado estáticas, com seus dogmas, com suas festas voltadas para si, para aqueles que já são convertidos, voltados para os ensinamentos, para aqueles que muitas das vezes não têm interesse o próprio convertido. Então a gente acaba nos prostrando, né? Ficando prostrados, não é mesmo? Enfim, irmãos, então encerramos aqui o livro de Marcos. Eu vou postar também o link da aula do pastor Augusto Nicodemos, para os irmãos poderem ter uma elucidação maior. E também peço aos irmãos, como eu falei no princípio dos vídeos, que leiam a apostila, amém? Qualquer dúvida, podem lançar aqui as perguntas no grupo, lancem aí também curiosidades. Eu já tenho uma curiosidade para lançar lá a respeito de uma passagem em Marcos, a qual eu nem citei durante a aula, que é justamente para a gente poder aguçar aí a curiosidade dos amados alunos. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Até semana que vem, na próxima aula, onde iremos estudar o livro de Lucas, o médico. Amém? Fiquem na paz. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esta aula, pela iluminação do Espírito Santo. Toma nas tuas mãos cada família, de cada aluno, de
cada professor. Senhor, esteja com a tua igreja nesses momentos difíceis. Nós te agradecemos, confiamos em ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.